Exercício 161 do Enem 2024. Mais uma vez, interpretação de gráfico. Quero lembrar que nesta prova deste Enem, nós já tivemos exercício anterior aí com interpretação de gráfico, mais uma vez sendo cobrado. Isso é muito comum no Enem. Então vamos à leitura. Um tanque em formato de paralelepípedo reto-retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados na sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Então está aqui o tanque, em forma de paralelepípedo, tem um anteparo que cobre metade da altura deste paralelepípedo e outro anteparo que cobre um quarto desta altura. Então são anteparos de alturas diferentes. Esses anteparos de espessuras desprezíveis estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a um quarto da altura do tanque. Então o primeiro anteparo é metade da altura do tanque e o outro é um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, aqui está ela, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura da coluna d'água dentre aquelas que vão sendo tomadas ao longo do enchimento do tanque é... E aqui nós temos 5 alternativas, olha aí para você ver. 5 alternativas. Qual delas é a melhor? Qual delas, né? Então vamos escolher lá, vamos ver o que acontece com a altura, a maior altura, né? Quando vai jogando água aqui por esse duto. Então vamos lá. A primeira coisa é que nós vamos colocando água aqui, vai caindo somente nesse compartimento. Os outros continuam secos, até que esse compartimento fique cheio, até chegar no nível desse anteparo. A partir do momento que essa altura para de crescer, a água continua caindo, ele começa a derramar no compartimento do meio. E o compartimento do meio vai enchendo, mas a altura fica parada com relação ao primeiro anteparo. A altura do segundo aqui começa a subir, mas a do primeiro está parada, até chegar no nível do segundo anteparo. Aí a água começa a cair no terceiro pedaço aqui, na terceira parte, e ela vai enchendo novamente, mas a altura maior, que é a do primeiro anteparo, fica parada. E aí ela vai, depois que com as duas no mesmo nível, cheias, elas começam a subir cheias até pegar o nível do primeiro anteparo, e aí quando elas chegam no nível do primeiro anteparo, elas começam a subir novamente até encher uniformemente o tanque. Então vamos lá, se são 12 horas para encher o tanque, vamos pensar aqui que esse anteparo divide 1/3 do tanque para cá, 1/3 no meio e 1/3 para lá. Então são 4 horas para encher cada 1/3. Mas esse pedaço, esse primeiro anteparo, é metade desse primeiro terço. Portanto, das 4 horas, aqui a gente gasta 2 horas para encher. Então vamos colocar aqui, ó, que ele vai gastar 2 horas para encher aqui o primeiro trecho aqui, até encher o primeiro anteparo. Aí ele começa a cair, mas agora aqui o anteparo é pela metade. Como aquele ali gastou 2 horas, esse aqui vai gastar 1 hora. Mas o outro fica parado no 2 horas. Aí vem, depois de 3 horas, esse aqui começa a encher. A altura continua parada, então vai gastar mais 1 hora para encher esse aqui. E aí eles vão enchendo, agora continuando enchendo até chegar na altura do primeiro anteparo, vão gastar novamente 1 hora para o primeiro pedaço, 1 hora para o segundo, mas juntos eles vão gastar mais 2 horas. Ou seja, esse aqui para chegar no nível do primeiro terço, que é esse aqui, vai gastar 2 horas, esse aqui vai gastar 2 horas. Então o que acontece? Eles vão subir, a altura vai subir durante as primeiras 2 horas, depois vão ficar parado 4 horas esperando encher os outros 2 anteparos. Então ele sobe 2 horas, para 4 horas. E na diferença desse tempo aí para 12, que é 2 mais 2 dá 6, a diferença para 12, estão faltando 6 horas. Essas 6 horas vão ser suficientes para encher da metade para cima. Então qual é o gráfico que sobe nas primeiras 2 horas, fica parado nas 4 horas e sobe nas outras 6 horas. Olhando para cá, né, no gráfico, nas possibilidades, olha para você ver a letra B.
sobe nas primeiras 2 horas, depois de 4 a 6, que são 4 horas, fica parado, e depois de 6 a 12, que são 6 horas, ele começa a subir novamente. Então, esta é a nossa alternativa. Nenhuma delas atinge isso. Olha para você ver a letra C. Sobe nas primeiras 2 horas, tá certo? Mas fica parado 8 horas para fechar depois em 2 horas o enchimento. Não, ele gasta 6 horas para terminar de encher. Esse aqui começou a altura de um certo tanto, depois ela diminuiu. A mesma coisa aqui, não tem nada a ver, né? E este outro aqui, na letra A, subiu nas primeiras 2 horas e ficou parado só 2 horas. Depois começou a crescer novamente. Não, ele ficou parado 4 horas. Olha o que aconteceu se você olhar bem aqui no desenho. Levou 2 horas para essa primeira metade do primeiro terço, depois 2 horas para chegar no mesmo nível, 1 hora e 1 hora para ficar os dois cheios aqui no anteparo pequeno, mais 1 e 1 para chegar no mesmo nível, são 2 e 2. Com 6 horas eles vão estar todo o conteúdo no mesmo nível do anteparo maior, 6 horas. E as últimas 6 horas ele chega lá em cima enchendo o tanque. Então a resposta é a letra B do exercício 161 do Enem 2024. Persista, continue conosco, entenda esses exercícios muito bem. Se você não entendeu, volte na explicação, preste atenção para que você possa seguir em diante. Nós temos a playlist completa desse Enem 2024 para você treinar para o Enem que vem por aí. Um abraço e até o próximo.